Olá, tudo bem? Meu nome é Rick Neves e neste vídeo eu vou mostrar para você como que a gente vai construir uma automação de um Daily Stand-Up Digest aqui. Então a gente vai utilizar as melhores práticas para fazer aqui dentro do N8N, tá ok? Então vamos lá, a gente vai iniciar aqui o nosso vídeo. Então a gente vai estar aqui dentro do nosso N8N e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai entrar aqui no maisinho, vai clicar e vai adicionar um trigger manual, tá? Então a gente vai ter um triggerzinho aqui manual que a gente vai iniciar, que é da onde basicamente a gente vai partir tudo, que é o que a gente vai chamar de teste, tá? Então, olha só, aqui eu vou renomear aqui o nosso trigger manual, né? Entrando aqui e nomeando ele para trigger manual testing, tá ok? Então a gente vai colocar um trigger desse aqui, que é o primeiro trigger. Só que a gente quer agendar aqui, vamos supor, a nossa automação com o que a gente chama de trigger cron. Então eu vou digitar um cron e tem o scheduler trigger aqui, ó, ele aparece já aqui para mim. Então nós vamos adicionar também um scheduler trigger, que é o que vai rodar em produção quando a gente publicar aqui o nosso fluxo. E a gente vai renomear ele, porque ele vai trabalhar aqui com a gente todos os dias, tá? Às 9 horas da manhã, a gente vai disparar o nosso trigger aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Schedule Trigger aqui, ó, e eu vou deixar aqui, ó, o trigger vai disparar todos os dias às 9 horas da manhã. Então, eu vou colocar dias, tá? Um dia entre um e outro, para ter todos os dias, e aqui nós vamos colocar o horário, que é às 9 da manhã, no minuto exatamente 0. Esse é o nosso intervalo que a gente vai adicionar aqui, perfeito? Esses nossos dois triggers que a gente colocou aqui, a gente vai chamar um novo nó aqui, que basicamente toda boa prática na hora que você vai construir uma automação, um agente de ar no N8N, é você setar, normalizar as configurações ali, os guardrails, tudo que você precisa. E a gente usa um nó chamado Edit Fields. Então eu vou chamar esse nó Edit Field e basicamente a gente vai ligar essas duas entradas. O trigger manual, que a gente vai fazer o teste aqui, e temos o nosso trigger, que é o trigger agendado. Então eu já vou deixar até setado aqui o trigger manual. E aí esse Edit Fields aqui, ó, a gente vai dar um nome para ele, que é as nossas configurações aqui. Eu quero dar um nome para ele de Config Squads and Guardrails. E aqui a gente vai começar a criar os campos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai criar um campo chamado gira.base_URL, que é basicamente a nossa URL base do Gira, tá? Nós vamos utilizar o Gira para fazer um Daily Digest aqui para gente, tá ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Antes de mais nada, deixa eu pegar aqui, ó, o nome do meu workflow tá assim, ó. A gente vai dar um nome para ele aqui, onde a gente vai fazer um digest aqui, lá do nosso Gira, vai passar para uma IA e vai jogar para o nosso Slack. E aí, basicamente, aqui é o nome do nosso Daily Stand-Up Digest, tá ok? Então, vamos abrir aqui e a gente vai começar a adicionar. O que acontece? Aqui dentro, ó, eu tenho um quadro Kanban aqui do meu Gira, tá? E basicamente a gente vai pegar a URL nossa do Gira aí. Você vai pegar a URL da sua empresa, né, ou do seu Gira, ó lá. A minha é flowgrammers-team.atlassian.net. Eu vou copiar essa informação aqui, ó, e eu vou adicionar esse valor aqui estruturado, tá? Se você está usando aí o N8N Enterprise, você pode fazer algo bem interessante, que é o quê? Aqui dentro do projeto que você estiver construindo a sua automação, né, e tudo mais, você vai poder criar uma variável, né? Eu recomendo que você crie uma variável, dê um create variable, e aí você coloque aqui um gira, underline, base, underline URL, e você coloca a informação aqui, para que outras pessoas possam usar também. Aqui no escopo, você pode deixar global, porque qualquer pessoa do Gira vai enxergar essa informação, ou no escopo aqui do projeto que você quer trabalhar, tá? Então eu vou dar um save aqui, e olha que interessante, ele criou aqui, vamos ver aqui, ó, Gira Base URL, e ele cria esse vars Gira Base URL. Nós vamos voltar aqui para a nossa automação que a gente estava construindo, e a gente vai trocar esse conteúdo. Então você vai apertar o botão igual, tá? Vai selecionar tudo e vai colocar aqui dentro, né, um snippet de código colocando o vars para trazer a informação lá para a gente de forma automática, tá ok? Bom, perfeito, vamos lá. Aí basicamente aqui, ó, nós vamos
construir um novo campo chamado gira.jql. Esse gira.jql, né, dentro do Gira, ele tem o Gira Query Language, ou seja, que é para fazer uma consulta dentro do seu projeto. Aqui no nosso caso, ó, nós vamos usar um board, que é esse board aqui, ó, do projeto Kan. Ele é um projeto Kanban. Então, a gente vai pegar tudo que está ali no projeto Kan, tá? Então, eu vou montar aqui para a gente, ó, vou trazer aqui tudo que está no projeto Kan, que é a categoria de status diferente de Doni, ordenado por a prioridade. Então, nós vamos fazer uma busca lá no Gira. Então, é o JQL que a gente vai fazer. A gente vai abrir um outro campo aqui, que é muito importante, que é o gira.max_issues. Por que isso é importante? Porque você pode ter muitas issues ali dentro do seu quadro. E a gente vai pegar, no máximo, 100, que é o que a gente vai mandar de informação ali, tá ok? Então, a gente vai criar o Gira Max Issues, tá? Outra coisa que a gente vai criar aqui é um campo chamado Slack.channel. Tá vendo que eu estou colocando um ponto aqui? O N8N ele tem uma funcionalidade chamada dot notation. O que é essa funcionalidade? Toda vez que você põe um dot aqui, ó, eu vou executar esse nó só para você enxergar. Ele constrói o seu JSON, ou seja, a sua saída e o seu output aqui, usando essa estrutura de agrupamento. Então, o Gira, ó, ele criou aqui dentro, para mim, um pequeno agrupamento de um campo chamado Gira com os atributos BaseURL, JQL e MaxIssues. O Slack a gente vai criar o canal. E aqui no caso eu tenho um canal que eu chamei de Stand Up Meeting. Você vai colocar o seu canal do Slack. Se você está utilizando outra aplicação como o Teams, a gente vai fazer outros vídeos mostrando como se conectar em outros canais. Nesse caso aqui a gente está usando o Gira com o Slack, que é bastante conhecido, é uma stack bastante conhecida do mercado. Outro campo que a gente vai criar aqui é o Slack. Tá? Então, vamos lá, porque a gente quer criar mais um atributo ali para o Slack, chamado allowedPrefix. Tá? Então, a gente vai pôr um allowed_prefix, que é basicamente para a gente, né, utilizar o prefixo do chamado, aqui do canal, aliás, que se chama Stand Up Meeting também. Então, olha que interessante, a gente vai colocar aqui, porque a gente vai usar lá nas propriedades. Outra coisa que a gente vai chamar aqui é o nosso LLM.model. E neste caso aqui, né, eu quero usar alguns modelos de LLM. Então, você vai ter os seus modelos disponíveis aí dentro da sua empresa. Né? Você pode estar usando um OpenRouter, você pode estar usando um AWS Bedrock, um gateway de LLMs que é fornecido para a sua empresa. E as LLMs dentro desse gateway, ele tem um nome. Eu, no caso aqui, no nosso exemplo, a gente vai estar usando o OpenRouter. Então, eu vou usar o Sonnet 4.5. Então, olha só, vou pôr aqui, ó, Cloud Sonnet 4.5. Vamos mudar para o 4.6, tá mais atualizado aqui, né? Então, a gente vai usar o Sonnet 4.6. Já mudei ele aqui. E a gente vai usar uma outra propriedade da LLM, que é o LLM Temperature. O que é o Temperature da nossa LLM? Ele é, de fato, ali o nível e intensidade que a sua LLM responde. Se ele vai para um lado mais probabilístico, então se você coloca uma temperatura muito alta, como por exemplo 0,8, ele vai ser mais criativo, mais probabilístico. Quando você vai descendo a sua LLM para temperaturas mais baixas, como por exemplo o 0,2, ele vai ser cada vez mais determinístico ali na sua resposta. Então, olha só, quando a gente executar a primeira vez aqui, a gente montou a nossa node config e a nossa stackzinha inicial de dados que a gente vai trafegar aqui dentro dos nossos workflows, tá ok? Então, o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai puxar aqui um nó do Gira. Tá? Então, a gente vai chamar um nó nativo do Gira aqui, né, que é um nó que a gente vai buscar as informações. Então, esse Gira aqui, ele vai ser um Gira Search Issues, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Aqui dentro, ó, a gente tem vários, né, actions aqui do Gira. Então, a gente tem o get initial change log, get many issues, e a gente vai usar esse get many issue, tá? Que é o issue.get. A gente vai dar um nome para ele aqui, que é o Gira, tá? Então, colocamos o Gira aqui. O que acontece? Aqui dentro você tem que usar uma API do Gira. Então, basicamente, você vai construir uma credential. Como que você vai pegar a sua credential do Gira? Você vai pôr o teu e-mail do Gira e vai pegar um API token e vai pôr o domínio. Aonde você pega essa informação? Aqui dentro do Gira, você tem as suas configurações de conta.
Então você tem as configurações pessoais gerais. Quando você entra dentro das configurações gerais aqui, não são dentro das configurações gerais, configurações de conta, tá? Aqui dentro de configurações de conta, você vai ver que tem uma parte aqui, ó, que é a parte de, vamos lá, deixar aqui, segurança. Isso, você tem aqui, ó, tokens de API. Você vai acessar esses tokens de API e você vai criar um token de API para você. Então, basicamente, vai aparecer um botão aqui. Você vai criar esse token de API. O meu está demorando um pouquinho para carregar. E com esse token de API criado, você vai digitar aqui N8N, vai digitar alguma informação. Deixa eu carregar de novo para ver se ele vai carregar aqui a informação para a gente. Os tokens de API. Pegando esta informação, você vai colar esse token de API aqui e vai dar um save aqui em cima, tá? O seu setup credential você vai usar como cloud, Gira Cloud, tá? Então, assim, a não ser que a sua instância do Gira seja hospedada em self-hosted aí da sua empresa, mas a maioria utiliza o Gira Cloud aqui. Se for self-hosted, você vai utilizar a opção de self-hosted aqui. Eu não sei por que ele não está carregando aqui para mim, pode ser alguma coisa de cache, mas basicamente é bem simples aqui, tá? Você vai clicar no botão aqui e ele vai aparecer, você vai dar um nome, vai falar quando a sua senha vai expirar e você vai colocar essa informação, tá ok? Então, vamos lá. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Lembra aquele limit que a gente puxou aqui, ó? A gente vai pegar aqui e vai colocar o limit de forma, né, aqui dentro do que a gente vai buscar. A gente vai deixar esse return all desplugado e aqui, ó, em options, a gente vai colocar o JQL, ou seja, em qual quadro, né, o board ali do Gira a gente vai querer usar. E a gente vai pegar esse JQL e a gente vai arrastar aqui. Mas você vai descobrir para mim, você vai falar assim, poxa, Rick, por que eu não vim aqui e coloquei o sem fixo, tá? Por quê? Você vai normalizar o dado que toda vez que você alterar, você vai alterar aqui. Você não precisa alterar os nós ali da frente. Então, se agora você quer pegar 150 itens, apenas 50 itens, você muda em apenas um lugar. E a gente vai ver exatamente isso. Porque o que acontece? Nós vamos usar um negócio bem interessante, um recurso, que é o quê? Aqui dentro do N8N, quando a gente usa um nó, ele pode dar um problema, ter algum erro ou algo do tipo. Então, a gente vai colocar aqui um continue usando um error output. Tá? Então, olha só, nós vamos colocar uma nota nesse nó, que é basicamente continue usando o error output, a gente vai colocar essa informação aqui, vai dar um display notes no flow, e olha que legal, ele vai aparecer as notas aqui. Então, a gente vai ter sucesso e a gente vai ter erro, tá? Quando tiver um erro, a gente vai fazer o quê? A gente vai forçar a nossa API aqui, ó, quando der um erro, chamar um nó HTTP. Isso aqui que eu estou fazendo é como se fosse um fallback, tá? Então, a gente vai chamar de fallback aqui no nosso HTTP request. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha só que interessante, né? Então, eu vou colar aqui dentro da URL, a gente vai dar um post, né? Que é basicamente, a gente vai postar lá para buscar o nosso JQL. Então, olha só, existe uma API do Gira chamada /REST, /API, /3, que é a versão 3, search JQL. Por isso que eu peguei aquele nosso base URL. Então, eu colei o comando aqui para pegar lá o base URL. Aqui a gente vai entrar em Predefined Credentials e vai selecionar a credential do Gira SW Cloud API. Ele já vai trazer aquela Gira que a gente tem. E aqui a gente vai habilitar o SendBody. Dentro do SendBody, nós vamos usar a opção JSON using JSON. Aqui dentro, nós vamos escrever um código, tá? E esse código aqui, basicamente, é o código que a gente vai recopilar as informações que a gente vai passar para lá, para dentro do Gira, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou copiar as informações aqui e vou colocar aqui. Quando eu colo essa informação, ó, ele já trouxe para mim, ó, as informações, ó, JQL, Project Kanban, diferente de Doni. Então, a gente vai colocar essas informações. Não se preocupe com a construção aqui, tá? Porque tudo isso a gente vai passar para você. E a gente está usando uma opção chamada JSON.stringify, que ele basicamente transforma isso numa string válida JSON para você passar as informações, né? E a gente fazer a query ali do Gira. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui em cima, mas num formato de fallback. Eu estou mostrando para você que isso é uma boa prática para as coisas funcionarem bem. Aqui, ó, dentro ainda da nossa chamada HTTP, a gente vai abrir um option e a gente vai colocar aqui, ó, um include response
e a gente vai deixar isso aqui habilitado, a gente vai falar para nunca dar erro e o retorno de forma automática. E aqui a gente vai colocar um timeout de 3.000 milissegundos aqui, né? Desculpa, 30.000 milissegundos, que basicamente vai ser o tempo, né, que a gente vai colocar para dar um timeout aqui caso der erro. Perfeito? Bom, terminamos essa parte aqui. O próximo passo é a gente mergear os resultados. Então a gente vai usar um cara aqui, ó, chamado merge, tá? Esse cara aqui, ó, a gente vai combinar os resultados de duas entradas, né? Então o que acontece? O nosso fluxo ele se desembocou para duas coisas. Então ou ele vai vir por aqui ou ele vai vir por baixo. Então nós vamos fazer isso e vamos deixar a função append. Por quê? Ou ele vai rodar aqui, vai dar um erro, vai vir para cá, ou ele vai rodar aqui e vai dar sucesso. E aí a gente precisa fazer o quê? Juntar. Então a gente vai juntar as informações. Esse cara aqui a gente vai chamar de merge de gira results aqui, que é o que a gente vai trazer as informações aqui, beleza? Bom, finalizada essa etapa, a gente vai ter que normalizar as informações. Então aqui eu vou chamar um nó de código, onde eu vou abrir um código JavaScript e vou deixar um run once for all items, ou seja, todos os itens que passar ele vai rodar apenas uma vez. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui, ó, eu vou, mais uma vez na boa prática, vir aqui em sets e colocar a fala, ou seja, o que ele fala aqui, ó? Dirt Jira Payload, ou seja, ele vai basicamente pegar o payload que é retornado do Jira, que quando a gente executa o Jira traz um monte de informações, e a gente vai basicamente já trazer alguns dados prontos para a gente enviar para a LLM. Então, esse nó código aqui a gente vai chamar de normalize issues, ou seja, a gente vai criar um nó de código aqui em cima que a gente vai normalizar. Como que eu fiz isso? Basicamente, eu fiz o seguinte, esse trecho aqui de cima, que eu vou colar aqui para vocês, ó, que é esse trecho aqui, ó, foi o trecho que eu pedi para uma LLM criar para mim. Então, eu entrei lá na LLM do Claude ou do ChatGPT e pedi para ele. Falei, olha, eu quero criar um código onde eu vou receber um nó do Jira que vem de diferentes itens e com fallback, né? Passei para ele os payloads que ele vem e falei, ó, ambos, né? Eu preciso criar um contrato para retornar isso numa single list, né? E a gente precisa calcular já aqui o aging time dos itens, né? E eu preciso trazer essas informações. E aí, basicamente, ele criou esse código completo para mim que eu vou estar substituindo aqui. E aí, basicamente, o que ele fez? Ele vai gerar um JSON no final muito mais estruturado, com a issues, né? Aqui, voltou aqui, e os totais. A quantidade de issues, quantos tem no to-do, quantos tem em progresso, quantos tem em done, né, quantos estão unsigned, os story points, no caso for um quadro, né, de que não seja Kanban, né? E agora, né, já falando para você, caso o quadro não seja Kanban, a gente consegue trabalhar de uma forma que, caso o quadro não seja Kanban, né, a gente vai mostrar isso aqui depois, como que você pode fazer, que é basicamente, você vai mudar o project aqui para o nome do seu Kanban e você vai ter que colocar aqui um Opens Sprints para você pegar as sprints que estão abertas aqui, tá ok? Então vamos lá, a gente normalizou o dado, a informação. O que a gente precisa checar? A gente precisa fazer um check antes de mandar. Então, tudo que a gente está fazendo aqui são guardrails que a gente está colocando. Então, eu vou pegar um if para fazer um primeiro retorno, tá? Então, olha só que interessante, né? Vamos rodar aqui o nosso fluxo até o nó de código. Então, eu vou apertar o play aqui, ó. Ele achou 30 issues aqui para gente, rodou e normalizou o nosso código. Olha que legal. Para cada issue, ele normalizou as informações. Então, olha só, ele pegou o can, né? Que é o key lá do Jira, a URL, o summary, o status ali do Jira, né? A categoria do item, né? Se ele é novo, se ele é uma história de usuário e tudo mais, informações de sprint, né? No meu quadro não é sprint, a prioridade, e com quem está o assignee ali as informações, tá? Então, olha só, ele gerou uma lista de assignees e olha só, ele contou, são 30, 18 em to-do, 12 em progress, 0 dones, unsigned, story points, tá? Eu pedi para ele não recuperar os dones, tá? Mas eu poderia trazer os dones. Aonde que você vai mexer? Agora eu quero trazer os dones. Você vai vir aqui,
né? Simplesmente vai tirar o category diferente de Doni. Se você tirar isso, ele vai trazer mais issues lá pra gente. Beleza? Então, regras de negócio que a gente está colocando aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e lembra que a gente viu aqui no final que ele tem as issues, ele tem o count? A gente vai pegar o count, trazer ele para cá e vai falar, ó, o count, né, tem que ser, né, aqui, ó, né, ele tem que ser is greater than 0, ou seja, maior que 0. Então, se ele for maior que 0, ele vai continuar. Se não, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos lá e vamos trazer no nosso Slack, nós vamos mandar uma mensagem para o canal. Então, nós vamos vir aqui e pegar um nó de send message. Tá? Vamos pegar aqui um send a message. Tá? O que a gente vai configurar aqui no nosso send a message? Primeira coisa é o nome, né? Então, nós vamos dar um nome de Slack Quiet Day. Ou seja, se eu não tenho nada, quer dizer que, né, é um dia aqui que a gente está fazendo um daily stand-up aqui. Então, aqui, ó, nós vamos escolher o channel. Aonde a gente vai pegar o channel? Nós vamos pegar by name, né? By name, aonde que está o channel? Aqui na config, né? Onde que está o channel? Aqui, ó, channel. Então, a gente vai vir aqui e vai pegar pelo nome o channel. E aqui a gente vai falar que a gente vai mandar um simple text message. Então, basicamente, né, a gente vai colocar uma mensagem aqui no Slack dessa forma aqui, ó. Vou dar um enterzinho para ficar bonitinho. Então, ele vai ficar dessa forma que a gente está colocando aqui. Beleza? Aqui dentro, nós vamos adicionar uma opção falando que eu quero mudar o include link to. Tá? O que é esse cara aqui, né? Include link to workflow? Não quero que ele coloque um link aqui no nosso workflow. Se você vir aqui, ele fala para você, ó, whether to append a link to this workflow at the end of the message, ou seja, que alguém clicar e abrir o N2N. Você quer? Não. Eu vou desmarcar essa opção porque eu não quero. Então, eu vou deixar aqui no false, tá? Então, basicamente aqui, a gente vai deixar a nossa saída assim, ó. Eu gosto de organizar bonitinho. Bom, aqui em credenciais, ó, tá vendo que não tem credencial nenhuma. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho uma credencial aqui do Slack. Vamos ver onde que está aqui as credenciais do Slack. Eu acho que ele está aqui dentro de demo, né? Olha lá, meu Slack está aqui. O que eu vou fazer? No meu caso aqui, ó, no seu caso, você vai querer criar a sua credencial ali. Eu vou deixar ela global aqui para poder enxergar em todos os projetos que eu estou utilizando aqui, porque eu estou usando no meu personal. Tá? Você vai usar as credenciais que foram definidas na sua empresa. Né? Então, se a sua empresa definiu que vai ser um bot, alguma coisa, você vai colocar lá. Então, você vai usar o seu Access Token ali, a credencial que você definiu ali pela sua empresa, para mandar mensagem no seu canal que você quer. E aí, basicamente, na sequência, a gente vai criar um outro no-code, tá? Que vai ir antes do nosso AI Agent. E esse no-code aqui, ele é basicamente para a gente mandar e montar o Build Agent Brief. A gente vai chamar ele de Build Agent Brief. Tá? Esse Build Agent Brief aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar para compactar o bloco de texto, né? Para não ir o rol inteiro do Gira, ou seja, a gente vai usar para ir um texto compactado para o nosso agente. Isso é super importante para que o agente receba a informação da maneira correta. Então, eu vou pegar o trecho de código aqui e colar aqui. Tudo isso que eu estou montando, ele já vai ir pronto para você. Então, você que usa o Gira, você não vai ter problemas com isso. Aonde você vai fazer? Você vai usar exatamente esse fluxo, mas eu quero que você entenda como montar esse fluxo, só que você vai alterar essas informações que está exatamente aqui, o nome do canal e tudo mais. Você está vendo que eu deixei fixo o nome do canal aqui, eu deixei várias coisas fixas. Você poderia colocar tudo isso dentro de um vars, numa constante, igual eu fiz lá, tá? Isso seria muito importante para você fazer e colocar aqui, tá? Mas é que eu estou dando um exemplo bem didático aqui. Então, olha só. No momento que aqui, ó, a gente vai rodar até esse momento. Olha o que eu quero mostrar para você. Né? De vez a gente mandar assim para o nosso agente, ó, eu não vou mandar uma informação estruturada, eu vou mandar assim para ele. Ó. Então, eu vou mandar para o nosso agente nesse formato. Então, o que eu fiz? Eu fiz um brief compactado. Concorda comigo que se eu mandar nesse formato para o agente, eu estou levando mais tokens? Então, essa aqui é uma boa prática. Que a gente faz o quê? A gente coloca tudo condensado num raw para a gente reduzir. Ou seja, aqui eu estou
reduzindo mais ou menos ali, né, uma quantidade boa de tokens, tá? Então, olha só, estou fazendo um haul aqui para reduzir ali pelo menos, mais ou menos ali, quase 2K ali de tokens que ia ter em cima disso, beleza? Bom, o próximo passo, então, agora é nós processarmos com o nosso AI Agent. Então, nós vamos criar um nó do nosso AI Agent, a gente vai mudar para Define Below, que é a informação que a gente vai passar, e aí é muito simples, a gente vai trazer o nosso brief para cá, que é o brief que a gente vai mudar para a gente. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente vai trazer aqui no nosso agente um required specific output. A gente vai falar que a gente quer um output específico que ele retorne para a gente poder mandar de volta. E aqui a gente tem que colocar um system message, certo? O nosso system message aqui, ó, eu já preparei ele, tá? Então eu vou colocar o system message aqui, que é basicamente esse system message que eu tenho o padrão de prompt engineering, que é um padrão muito bom, que é o role, o que ele tem que produzir, as ferramentas dele, os riscos, né, para ele e as regras de negócio que ele tem que trabalhar aqui. Então, eu já trouxe todas as informações para ele. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que colocar um chat model. Como eu falei, a gente vai usar um chat model da OpenRouter, tá? E a gente vai dar um nome aqui para o nosso chat model, tá? Então, a gente vai dar o nome de LLM OpenRouter aqui, ó. A gente vai dar um nome para ela. E aí, aqui dentro, ó, a gente vai fazer o seguinte. No model, nós vamos deixar expression. E lembra que a gente carregou o model aqui no config? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse modelo e vai carregar exatamente o modelo que está aqui. Então, se você quiser mudar o modelo, no momento que você mudar o modelo, ele passa a utilizar. E a mesma coisa, a gente vai adicionar um sample interpreter aqui. Você vai apagar essa informação, vai aqui em Expression e vai levar a temperatura de forma automática aqui. Olha que legal, que interessante, que boa prática se você utilizar. Então, você vai deixar esse carinha aqui embaixo, tá? No nosso caso aqui, ó, ele não vai precisar de memória, porque ele é um one shot, ele vai rodar uma vez e vai disponibilizar. Então, eu não preciso colocar memória. O que a gente vai fazer? A gente vai ter duas ferramentas, então vamos ter duas tools. Uma tool que a gente vai colocar aqui é uma tool de Code Tool. Essa Code Tool aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ela de Tool Code Agent Math. Porque o que acontece? O nosso agente ele não sabe fazer contas. Então, eu vou criar um código determinístico aqui, e aí eu vou colocar a informação, a descrição é super importante, e aí eu vou colocar aqui para ele, ó. Aqui eu quero calcular o date e o percentual math para calcular o aging, ou seja, o que é o aging? É o tempo que o item está lá dentro do nosso fluxo. E aqui eu vou usar um JavaScript e vou colocar a fórmula aqui para LLM, ou seja, o que eu só estou falando para LLM é utilize esse formato aqui, tá? E aí, basicamente, eu vou falar o formato que eu quero que ele retorne aqui embaixo, eu vou colocar a informação e aqui embaixo eu vou colocar como eu quero que ele retorne aqui o meu esquema, né? Eu vou falar para ele, ó, use o default JSON schema, eu vou colocar aqui um default JSON schema aqui para ele retornar a operação aqui, o percentual, o número, todas as informações de cálculo aqui. Tudo isso aqui eu fiz utilizando o quê? Utilizando uma LLM e calculando. Então, a gente vai ter uma tool desse jeito aqui, ó. Então, essa tool aqui, ó, vamos deixar ela desse lado e nós vamos ter que criar uma outra tool aqui no nosso agente, que é o quê? Uma tool aonde basicamente a gente vai chamar um node HTTP, certo? Que a gente vai chamar o Gira novamente, porque a gente vai mandar, né, vai fazer ali um get, né, issue a issue, né, para a gente poder recuperar as informações. Então, olha só, eu vou dar uma descrição, que é sempre importante aqui para nossa, uma description aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, pega o status e histórico completo, ou seja, vai buscar comentários, tudo que teve sobre aquela issue, porque a gente precisa saber. Então, olha só, nesse primeiro momento eu peguei todas as issues que estão no quadro. De todas as issues eu resumi, separei e agora eu vou fazer um get issue a issue, como eu vou fazer isso. Dentro do Gira, mesma coisa, a gente tem um REST API /3/issue, então eu vou fazer um get aqui, ó. Então eu vou jogar a URL, que a gente já tem lá, e fazer um get no issue key. Quando eu ponho esse issue key aqui, ó, tá vendo que eu coloquei entre
duas chaves aqui, funciona da seguinte forma. Aqui a gente vai ter que selecionar as credenciais do Gira, como a gente já aprendeu ali em cima, e aqui a gente vai escolher um cara chamado sendQueryParameters. Então, ele vai substituir esse parâmetro, que a gente vai dar o mesmo nome aqui embaixo. Então, a gente vai usar os parameters que a gente vai mandar, tá? Que a gente vai mandar o seguinte, a gente vai mandar um parameter chamado expand, tá? Aí a gente vai ter informações que a gente vai pôr aqui dentro, tá? Então, a gente vai mandar o value changelog e a gente vai adicionar um outro parameter chamado fields, que a gente vai dar um outro valor, onde a gente vai colocar os campos aqui do Gira que a gente quer olhar, beleza? Show de bola. Aqui nós vamos deixar o quê? Esses caras aqui, porque é o parâmetro que a LLM vai passar, tá ok? E aí nós vamos vir aqui, ó, embaixo, né? E a gente tem uma parte de o quê? De placeholders aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui que a gente vai ter de definições. Deixa eu só ver onde a gente vai colocar. Query parameter. SendBody. A gente vai dar um Optimize Response. JSON, Records, All. Perfeito. É assim que a gente vai trabalhar aqui. Bom, então aqui a gente vai vir, ó, e colocar aqui, ó, Placeholder Definitions. Eu criei um value aqui e coloquei o issue key. Que eu estou falando para ele, ó, esse issue key que você vai passar aqui, ó, eu estou falando a description aqui para a nossa LLM, falando, ó, o Gira issue key, exemplo, squad 142, que deve ser apenas único, né? E aqui o tipo dele string, porque é o que ele vai passar por parâmetro aqui na informação. Pô, legal, bacana. A gente já está com a gente prontinho aqui do jeito que a gente queria trabalhar. E aí, por final, a gente tem que fazer o quê? Colocar o parse, ou seja, o formato que a gente vai devolver ele. E o formato é um Structured Put Parser. O que a gente está falando aqui? A gente está falando o formato que a gente quer que o agente retorne. Então, aqui basicamente a gente vai chamar de parser, que é o digest, ou seja, o formato que a gente quer mandar lá para o nosso objeto que a gente quer mandar lá para o nosso Slack. Então, eu vou mudar aqui. Aqui eu vou basicamente colar o formato que eu quero que ele me retorne, que é o formato que o Slack entende. E aí aqui a gente tem o nosso output. O nosso AI Agent, vamos dar um nome para ele. Como que ele vai chamar aqui? Ele vai chamar de Agent Stand-Up Analyst. Então, vamos chamar ele de Agent Stand-Up Analyst. E uma propriedade interessante para a gente colocar aqui é o Max Iterations, tá? Que é a quantidade máxima de interações que a gente vai fazer até ele parar. A gente vai, sei lá, colocar umas 5 interações aqui para ele também não ficar fazendo muitas iterações. E a gente vai trazer um cara aqui chamado Return Intermediate Steps e vai deixar ele fechado aqui, que a gente não quer retornar passos intermediários, a gente só quer retornar um output. Na hora que a gente retornar o output, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai retornar um no code, tá? Aqui, onde a gente vai colocar um code JavaScript aqui, no qual eu quero fazer o quê? Eu quero criar os building blocks para mandar para o Slack. Então, para quem não conhece o Slack, você consegue trabalhar com build blocks, tá? Com build Slack blocks. O que são esses build Slack blocks? São uma estrutura de block kit que existe no Slack. Tudo que eu estou mostrando aqui para você é a parte mais importante que existe, que é a parte do relatório. Então, essa parte aqui, ó, eu vou colar também, tá? A gente montou aqui também usando o próprio Cloud. Você vai pedir para o Cloud, eu quero que você estruture o output de um agente usando o block kit, né, do Slack blocks. E ele vai gerar para você, né? Eu pedi para ele colocar bolinhas vermelhas, tal, tudo conforme os status, para gerar algo bem interessante, tá? Bom, aqui estão todas as informações. Pedi para ele usar emojis e tudo mais para a gente poder estruturar. Legal, tocou a informação aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um Slack, né? E a gente vai fazer um post num channel, a mesma coisa. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esse
esse cara que está aqui, ó. Basicamente eu vou colar aqui, eu só vou mudar o nome para Slack Post Digest, tá? Então nós vamos entrar aqui, vamos dar um Slack Post Digest. O que a gente vai mudar? Então eu vou dar um send num channel, o channel a gente já tem, a gente vai mudar para blocks, tá vendo? Ó, blocks, combine botões, textos, elementos e forma. Da onde vem o nosso building blocks? Ele vem do blocks que a gente gerou lá, tá? Então o notification test aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar ele em branco, ou seja, nós não vamos ter um notification test aqui, porque a gente vai usar os blocks, tá? A gente vai deixar as opções exatamente dessa. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou descomentar aqui, então vamos rodar até aqui vamos rodar o nosso agente, olha lá, o nosso agente chamou LLM, ele deu um bad request, né, falando para a gente olhar os parameters. Invalid expected number. Então vamos só ver aqui o que a gente colocou de informação aqui no nosso config, tá? Então deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa que a gente colocou errado aqui. Sonnet 4.6 0,2. Deixa eu voltar para Sonnet 4.5. Não sei se ele ainda tem o Sonnet 4.6. Vamos rodar novamente aqui o nosso agent para a gente ver o que pode estar acontecendo de erro aqui dentro da nossa LLM, né? A gente trouxe o LLM model, expected number. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Vamos colocar um max number of tokens, um máximo número de tokens para ele utilizar também para a gente limitar. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Vamos tentar descobrir aqui o que ele pode estar tendo aqui de problema e de trabalho aqui. Bom, achamos o erro aqui. O erro estava aqui embaixo, ó. Ele estava como string, então o 0,2 estava vindo errado. Então tem que tomar cuidado também com essa parte de números, tá? Então olha só, vamos rodar aqui todo o nosso fluxo. Olha lá, agora ele passou pelo LLM, foi lá, chamou o math, tá? Vai começar a fazer as chamadas aqui, ó lá, de tools aqui, ó, passando os itens, né? Então ele vai passar todas as informações aqui que precisa aqui pra gente, vai fazer o parser aqui, esperar ele rodar até ele ir ao ponto que a gente gostaria aqui, tá? Então, olha só que interessante. Rodou, fez o digest e o building block montou aqui pra gente, né? Chegando aqui no final, a gente está com todas as etapas. Vou executar o último passo aqui, ó. E ele disparou lá pra gente no nosso Slack. Vamos ver como que ficou no Slack. Olha lá que interessante, que bacana aqui. Então, ele trouxe pra gente os dados do Stand-Up Meeting. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor as informações. Então, olha só, ele trouxe o Daily Stand-Up, Board is completely stalled. Nenhum movimento nos últimos 2 dias. Ricardo está com 12 itens em progresso, ou seja, estourou o violation do IP. Então, olha só que legal, ele colocou aqui as informações, a quantidade em progresso, em to-do, unsign e o Doni que eu tirei lá. Então, o progresso não teve nada movido, os cards que estão em risco, com alta prioridade, com as coisas que precisam fazer, né, e mover. Ele coloca aqui o último link e perguntas para fazer no startup, né? Por que o Ricardo está com todos os itens aqui? É um board que eu criei fictício aqui com todas as informações, tá ok? Então, bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer para você. Essa é uma forma de você criar um stand-up meeting digest completo aqui no N8N. Então eu já coloquei umas documentações bem interessantes aqui para você ter essa informação. A gente vai exportar esse fluxo do vídeo e tá entregando para você aqui, para você poder usar. Lembrando, esse é um fluxo totalmente agnóstico, você pode utilizar, melhore o prompt do agente caso você queira, e lembrando que você tem essas configs para você substituir as informações aqui conforme a sua necessidade, para você criar um stand-up digest aí para sua equipe, tá ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo.